3 aviões. 2 acidentes. Uma causa. Será que em pleno século XXI, a mesma tecnologia que deveria nos manter em segurança está colocando nossas vidas em risco? O avião começou a entrar em stall. O comandante estava desesperado, tentando entender o que era aquilo. As chances de recuperação eram 0. Ele caiu como uma pedra e atingiu o chão. Será que o dispositivo criado para ser imune a erros está derrubando aviões? Não por falha do piloto, mas sim do piloto automático. É muito difícil acreditar que estou vivo. Catástrofes aéreas. Falha no piloto automático. 25 de fevereiro de 2009. Reconstituição. Uma manhã normal para o empresário holandês Mustafa Batitoglu. Eu estava viajando a negócios. Passei 4 dias e na quarta voaria de volta. Mustafa e seu primo estão embarcando em um 737 da Turkish Airlines para retornar a Amsterdã. Eu sempre voei muito na vida. Talvez 8 ou 9 meses por ano para a Turquia. O avião é um dos meios de transporte mais seguros. Mustafa tem todos os motivos para se sentir seguro. Na cabine de comando, Hassan Arissan está se ajeitando no assento de comandante, como já fez muitas vezes antes. A tripulação do voo 1951 tinha muita experiência. O comandante tinha aproximadamente 17 mil horas de voo e mais ou menos umas 10 mil horas naquele avião. No assento do copiloto, Murat Sezer, outro profissional altamente qualificado. Mas Sezer é relativamente novo no 737 e Arissan irá treiná-lo durante o voo. Devido à carga extra de responsabilidade que isso trará ao comandante, há um terceiro piloto. Tinha um terceiro piloto a bordo porque o copiloto, o homem no assento direito, estava sendo treinado. Esse terceiro piloto estava lá como um reserva, por assim dizer. Ainda há outro membro na tripulação, o piloto automático. O piloto automático de um 737-800 é um aparelho de tecnologia altamente avançada. Ele é capaz de assumir praticamente todo o voo, da decolagem à aterrissagem. Isso deveria garantir a segurança de qualquer voo. Aproveitem o voo. Tudo checado. Prontos para decolar. Uma grande aceleração leva o avião a percorrer a pista e subir aos céus. Bom, é só entrar no avião e voar. Eu como, bebo, sem problemas. Eu não fico com medo, nem me preocupo com o voo. Junto com Mustafa, há outros 127 passageiros holandeses e turcos. Na cabine de comando, tudo está sob controle e transcorrendo normalmente. Até que, uma hora depois... A primeira coisa que aconteceu na cabine foi um alarme sonoro disparando. E o alarme continua. O apito é um alarme do trem de pouso. Ele está avisando aos pilotos que o sistema foi acionado. Mas o avião está a 11 mil metros e é óbvio que o trem de pouso não deveria estar baixado. Quando esse alarme disparou, a tripulação começou a discutir a causa desse problema. O radioaltímetro. Eles concluíram que o radioaltímetro do comandante estava com defeito e, por isso, o alarme do trem de pouso tocou.
Há 4 altímetros em um 737-800. 2 altímetros de pressão que funcionam em altitudes elevadas e 2 radioaltímetros usados perto do solo. O problema ocorre com o radioaltímetro de Arisan. Sua leitura de altitude é de menos 2,5 metros. Ele nem deveria estar funcionando naquele momento, mas é uma falha muito comum. Um altímetro quebrado não causa a queda de um avião. Acontece neste avião. No geral, um defeito em um dos radioaltímetros não é uma coisa preocupante. A tripulação ignora a falha e continua o voo normalmente. Na cabine dos passageiros, Mustafa relaxa. Ninguém tem ideia de que houve um problema no avião. Assim como ninguém percebe que uma cadeia fatal de eventos já está em andamento. Não é a primeira vez que uma falha de instrumento desta natureza acontece com uma companhia aérea turca. 6 de fevereiro de 1996. É tarde da noite no Caribe. Ahmet Erden e Aykut Gergin não esperavam voar, já que estavam como pilotos reserva, mas são chamados para assumir o voo 301 da Bergner. É uma viagem que levará 176 turistas alemães da República Dominicana para Frankfurt. Entre eles, Horst e Katja Bedais e o filho deles, Paul Ulrich. Erden não fica perturbado com o chamado tarde da noite. Com mais de 25 mil horas de voo, ele já passou por isso antes. E ele não terá apenas um copiloto a seu lado na cabine de comando. Assim como no voo 1951 da Turkish Airlines, há um terceiro piloto para ajudar caso eles fiquem cansados. E os parâmetros? Tudo pronto. Muito bem. Às 11h06 da noite, a tripulação inicia a decolagem. Quando deu o horário da partida, a decolagem foi iniciada. E eles checaram tudo a 150 por hora. 150 quilômetros. 150 quilômetros por hora é o chamado ponto sem retorno. É a última chance de os pilotos checarem se tudo está funcionando corretamente. Então, o comandante vê um problema. Meu indicador de velocidade não está funcionando. Um alarme soa. O seu funciona? Sim, senhor. O velocímetro do comandante não está funcionando. A exigência que se faz num procedimento padrão na checagem dos 150 por hora, se houver um problema, é abortar a decolagem. Erden conhece as regras. Ele deveria abortar a decolagem agora, levar a aeronave de volta ao terminal e resolver o problema. Mas isso custaria tempo e dinheiro. Erden sabe o que deveria fazer, mas o outro indicador de velocidade está funcionando bem. Ele tem segundo e resolve prosseguir. Rotação. Razão de subida positiva. A aeronave está subindo normalmente. Em seguida, poucos minutos após a decolagem, a tripulação entrega o voo ao piloto automático. Pode acionar o piloto automático. Agora o avião deveria estar nas mãos do membro mais confiável da tripulação. Mas quase imediatamente, ele começa a avisar a tripulação de que há algo errado. Teve um certo momento em que eles ouviram uma mensagem de cuidado, uma mensagem de alerta. O alarme do leme. Ouviram um aviso de falha no leme e outro de velocidade excessiva. Aviso de velocidade. Uma série de avisos e alarmes soa na cabine. Os sistemas são confusos. A maioria dos pilotos não entenderia o que eles querem dizer de imediato. Mas um dos alarmes chama a atenção do comandante Erden. Seu indicador de velocidade alerta que o avião está muito rápido.
Se a aeronave voar rápido demais numa altitude tão baixa, ela poderá desmontar. A primeira reação de Erden é diminuir a velocidade do avião. Mas o copiloto recebe informações diferentes por seus instrumentos e acha que a velocidade já está sendo reduzida. O comandante estava recebendo informações conflitantes e sua habilidade para tomar decisões e diagnosticar problemas estava mais lenta devido à falta de compreensão. A visibilidade do lado de fora estava muito ruim. Era noite e eles estavam em uma área pouco povoada. Então, o comandante não tinha a capacidade de olhar para fora e ver o horizonte, para ver como estava a arfagem da aeronave. Ele tinha no painel o horizonte artificial, que dá uma noção da inclinação e é como os pilotos de empresas aéreas costumam voar. Mas o horizonte verdadeiro não era visível porque estava escuro e com certeza foi muito mais difícil entender esses avisos confusos que o avião dava. Com leituras conflitantes de 2 indicadores de velocidade, o comandante imagina que os instrumentos estão quebrados. Ele tenta reiniciar o sistema para ver se os avisos param. Eles tomaram a decisão de acionar um interruptor de circuito. Mas os avisos continuam. O piloto automático avisa que a aeronave está tão veloz que pode até romper-se. O aviso de velocidade e o alarme do aviso disparou. Mais perto do comandante, o velocímetro do copiloto Gergen diz que o avião está lento e reduzindo cada vez mais a velocidade. Se ficar lento demais, a aeronave pode estolar e cair. O avião está rápido demais ou lento demais? Tudo depende da próxima decisão de Erden. O tempo está acabando. Ele precisa fazer uma escolha. Ele puxa o manete, diminuindo a potência nos motores. O sistema que vibra o manche disparou. Esse sistema é um dispositivo que dá o último alerta à tripulação de que o avião está perto de um stall. A vibração no manche significa que a aeronave está muito devagar. Mas o alerta de velocidade ainda diz aos pilotos que o avião está rápido demais. Isso não deveria ser possível. Um piloto jamais esperaria que um alerta de velocidade e um sistema de vibração do manche fossem acionados ao mesmo tempo. Antes de os pilotos entenderem o que está acontecendo, o voo 301 estola. Agora a aeronave está em queda livre, totalmente sem controle. Finalmente, Erden percebe a terrível verdade. Ele tomou a decisão errada. Potência! O comandante empurrou o manete para cima. Potência! Para a potência total. Mas a baixa velocidade fez com que o avião empinasse o nariz. Neste ângulo, o ar não entra em uma das turbinas. E em vez de voltar à vida no momento em que Erden empurra o manete de potência, a turbina esquerda falha. Naquela hora, o avião estava tão lento que a turbina esquerda não foi acelerada à potência total, mas a turbina direita, sim. Pull up, pull up, pull up.
E isso começou a fazer o avião virar para a esquerda e girar. Os aviões não são feitos para isso. Agora a aeronave gira sem controle. Seria preciso muita altitude e um piloto com muita experiência para impedir que o avião girasse. Os pilotos tentam desesperadamente programar o piloto automático para que ele os mantenha no ar. Eles ainda têm esperanças de que o avião pode salvar-se. Altitude ok, senhor. Acho que foi estabilizado. Não está subindo! A aeronave da Burgener, voo 301, é totalmente destruída. As vidas de todos os 176 passageiros e 13 tripulantes são perdidas. Na época, ninguém percebe que o dispositivo em que os pilotos confiaram para impedir a queda estava intimamente envolvido no acidente: o piloto automático. O voo Burgener 301 caiu no Oceano Atlântico minutos depois de ter deixado a República Dominicana rumo a Frankfurt. An oil slickers all that remains of the charter flight. The floating fragments of Flight 301 mark the point. The 2-mile area of debris. It's all desperate news for relatives of those who were on board the tourist flight. Many of them gathered at Frankfurt Airport for the latest information. The helicopters and boats circling the area have so far found nearly 80 bodies, but no survivors. The investigation's already underway into what went wrong. Fiquei sabendo do acidente poucas horas depois que ele aconteceu. Bob McIntosh junta-se à investigação nos primeiros momentos. Quando um acidente ocorre na água, é sempre muito difícil. Nunca sabemos a profundidade do mar até obter a localização exata. Among the big problems is recovering the black box flight recorder. E nós sabíamos que recuperar os gravadores de dados era imperativo. Sem testemunhas ou sobreviventes, as caixas pretas são a única esperança para que Bob e sua equipe descubram o que houve. No primeiro mergulho, encontraram os destroços e identificaram um dos gravadores que estava no leito do mar. A equipe consegue retirar as caixas pretas do fundo do oceano. No laboratório, os investigadores iniciam o trabalhoso processo de análise de dados. Gradualmente, eles montam um panorama do que os pilotos passaram naquela noite. Assim que demos a primeira olhada, soubemos que tínhamos vários dados importantes do avião e tivemos um excelente começo na gravação da cabine. As conversas dos pilotos estavam muito claras e fáceis de compreender. E logo começamos a entender a confusão que tinha acontecido na cabine. Meu indicador de velocidade não está funcionando. Os investigadores percebem que o problema parece começar quando o piloto automático é acionado. A esta altura, o indicador de velocidade do comandante, que não estava funcionando na decolagem, é essencial. Ele começa a mostrar que a aeronave está rápida demais. Mas os investigadores notam que o velocímetro do copiloto informa que o avião está muito lento. Enquanto os 3 pilotos humanos tentam decidir em que acreditar, não percebem que uma decisão está sendo tomada pelo piloto automático. O piloto automático usou a informação do indicador do comandante. Como o indicador de velocidade do comandante diz que a aeronave está voando perigosamente rápido, o piloto automático faz exatamente o que deveria, cortando a potência dos motores e levantando o nariz do avião para reduzir sua velocidade. Mas a aeronave não está veloz demais.
O indicador do comandante está com defeito. O do copiloto funciona com precisão. Em reação a essa informação errada, o piloto automático continuou empinando o avião para cima. Como resultado, o piloto automático está inconscientemente levando o avião a um stall. Erden e Gergen foram treinados para recuperar o avião, inclusive nestas condições. Nos momentos decisivos, os pilotos praticamente congelam e ficam sem saber em que acreditar. No sofisticado piloto automático ou no sistema de vibração do manche. Quando resolvem tomar uma decisão, fazem a escolha errada. Conforme o avião mergulha em direção ao oceano, os pilotos continuam tentando ajustar o piloto automático sem perceber que é isso que está causando o desastre. A lição é clara. Se os pilotos não souberem a hora de parar de confiar em seu colega automático e as coisas derem errado, realmente darão catastroficamente errado. O piloto automático é uma invenção maravilhosa. Ele ajuda a tripulação com uma série de tarefas exaustivas. Por outro lado, com informações erradas, o piloto automático pode sim induzir a erros de operação. O piloto automático é bom se funciona bem, mas quando os instrumentos falham, o piloto automático falha com base nos dados errados. E quando o piloto automático e o acelerador automático são usados indevidamente ou não são totalmente compreendidos pela tripulação, as coisas podem dar muito errado. 25 de fevereiro de 2009. 13 anos depois, esta lição volta para assombrar o voo Turkish Airlines 1951 de Istambul a Amsterdã. Em 25 de fevereiro de 2009, o voo vai em direção ao aeroporto Schiphol. Na cabine de passageiros, Mustafa Bacetoglu tira um cochilo enquanto seu primo relaxa. Bom, foi um dos melhores voos, porque eu dormi. Eu dormi desde Istambul. Na cabine de comando, tudo parece normal. O único aspecto estranho é que um dos radioaltímetros parece falhar. Ele informa que a aeronave está voando a menos 2,5 metros, quando, na verdade, ela está a 11 mil metros. O radioaltímetro. Mas é uma falha comum no novo 737-800. O comandante Hassan Arissan não está nem um pouco preocupado. Após 3 horas de voo, o avião inicia a aproximação ao aeroporto Schiphol, em Amsterdã. Meu primo me acordou e me avisou que o avião ia pousar. Neste dia, o mau tempo estava complicando as aterrissagens. As condições visuais não estavam assim tão ruins, mas não eram boas. Eles entravam nas nuvens a uns 200 metros. Mas neblina não costuma ser um problema grave. E de qualquer maneira, o piloto automático altamente avançado é projetado para lidar com todo tipo de clima. E ainda estava totalmente dentro das possibilidades de acionar a aproximação por instrumentos. Na verdade, a Turkish Airlines deposita tanta fé no piloto automático que é padrão da empresa usá-lo para pousar em todas as condições. Com o piloto automático no controle, quando a aeronave desce a 300 metros, a tripulação começa a fazer sua checagem pré-pouso. Pouso liberado, obrigado. Altitude estabelecida. 300. Isso significa que ninguém está prestando atenção ao que o piloto automático está fazendo. O tempo não estava muito bom no Schiphol e eles programaram o avião no piloto automático duplo e categoria 1 de aproximação para pouso com comando do copiloto no assento direito.
O controlador de tráfego aéreo não ajudou tanto quanto deveria, porque, apesar do mau tempo, ele autorizou com pouca antecedência. O problema disso é que a tripulação teve pouco tempo para preparar tudo. Uma série de peculiaridades na aproximação ao aeroporto Schiphol tornam a aterrissagem um pouco mais difícil. Normalmente, aviões que aterrissam no piloto automático chegam à pista por baixo das luzes de aproximação. Bom, nesse caso, o avião fez a abordagem por cima. Isso não é muito normal, mas é normal no aeroporto de Schiphol, em Amsterdã. Esquerda 210, aproximação por instrumentos. Turkish 1591. Abordagem por cima significa que a aeronave terá que descer com uma inclinação mais acentuada do que a usual. Se o piloto interceptar a rampa de planeio por cima, o avião vai ter que perder altura mais rápido do que quando se aproxima da pista por baixo. Luzes ligadas. Pode avisar a tripulação. Tripulantes, por favor, sentem-se. Não chega a ser um problema para o piloto, mas dá mais trabalho fazer isso. 210, ok, comandante. Pode causar uma certa confusão, porque indo por cima das luzes, o piloto tem outras coisas para fazer e o avião vai descer mais rápido. Aproximação selecionada, piloto automático 2. Não gosto de piloto automático nem de orientador de voo, porque eu acredito que o uso excessivo deles faz com que os pilotos percam a habilidade de comandar o avião e ler instrumentos. Freios aerodinâmicos. Freios acionados. Eles estavam se aproximando, mas com a cabeça em outras coisas. Flaps em 40, ok. Não está no checklist. Eles não estavam vendo todos os aspectos do voo. Altitude 150. Luzes ligadas. E então... o sistema vibrador foi acionado. A vibração do manche chama a atenção de todos na hora. Por alguma razão, a potência dos motores está sendo reduzida. O comandante não devia estar esperando que o manete se recolhesse sozinho. Ele achava que o acelerador automático fosse manter a velocidade, digitada no campo velocidade do painel de controle do piloto automático. O avião está estolando. O comandante fica paralisado. O comandante demorou muitos segundos para fazer alguma coisa. Aí já era tarde demais para recuperar o avião. E aí nós caímos do céu. A aeronave atinge um campo lamacento perto da pista de pouso e quebra em 3 pedaços. We are at this moment looking at a very large emergency. It looks like we lost an aircraft. Coen Sprinkelkamp é um jornalista que estava passando de carro pelo local quando o acidente aconteceu. Eu consegui ver a cabine de comando, mas estava bem destruída e totalmente irreconhecível. Surpreendentemente, 126 pessoas sobrevivem. Mas os 3 pilotos, um membro da tripulação e 5 passageiros perdem a vida. Muitos outros ficam feridos gravemente. Como resultado, surge uma pergunta prioritária. Como uma aeronave com 3 pilotos experientes e um piloto automático super avançado cai a 1 quilômetro da pista de pouso? Olhando para os destroços do avião, para o interior dele, é muita sorte que tantas pessoas tenham sobrevivido. Meia hora depois, a investigação começa. O investigador-chefe do Conselho de Segurança holandês é Jan Sellis. Quando nós chegamos, não fizemos nada no começo, porque não queríamos atrapalhar a operação de resgate. Como o avião era um Boeing construído nos Estados Unidos, o investigador americano Joe Sedor junta-se a Sellis. Eu recebi uma ligação assim que acordei do nosso centro de comunicação e na hora eu contatei o Conselho de Segurança holandês.
A equipe de investigação logo recupera as caixas pretas da aeronave. E rapidamente identifica algo estranho. O radioaltímetro do comandante estava fornecendo a leitura incorreta de menos 2,5 metros. Os investigadores sabem que é uma falha comum e acreditam que ela não seja significativa, mas isso está prestes a mudar. Bem, nós descobrimos que o radioaltímetro estava com defeito e ele estava influenciando outros sistemas. Ele teve um impacto maior nos sistemas do que qualquer um de nós podia imaginar. O tamanho desse impacto seria revelado por um evento que aconteceu 2 meses depois do outro lado do mundo. 13 de abril de 2009. 13 de abril de 2009. O voo 1020 da Qantas Airlines está indo de Hobart a Sydney. Assim como no voo 1951 da Turkish Airlines, o avião é um 737-800 com um piloto automático sofisticado. Acima de 300. E assim como no voo 1951, não há sinal de qualquer problema em praticamente toda a viagem. 150 metros. Confere. Quando a aeronave aproxima-se de Sydney, o experiente comandante australiano decide pousar no piloto automático, novamente, como no voo 1951. Mas, a 40 metros do solo, o radioaltímetro falhou. E os manetes de potência se recolheram. O piloto automático começou a cortar a potência dos motores. O nariz do avião começou a levantar. É como se o piloto automático identificasse que a aeronave está prestes a tocar o solo, mas ela ainda está a 30 metros de altura. O voo Qantas 1020 está prestes a cair do céu. O piloto tem segundos para reverter a situação. Dentre todos os aspectos do voo, a aterrissagem é a parte mais arriscada de todo o trajeto de um avião. Se ele perde a potência, é claro que o controle da aeronave fica muito mais difícil. O avião está próximo de um stall. Meu Deus! Mas o piloto percebe o que está acontecendo. O comandante percebeu que o manete de potência estava recolhido quase totalmente. O comandante desliga o piloto automático e assume o controle manual do avião. Ele poderia resolver isso manualmente empurrando o manete. A potência dos motores é retomada. Poucos segundos depois, o avião aterrissa normalmente. Ficou muito claro que eles foram treinados para fazer aquilo. Eles tomaram uma boa decisão e pousaram o avião em segurança. Os passageiros nem chegaram a perceber que correram risco. Deve ter sido uma aproximação muito suave do solo. Duvido que alguém tenha percebido algum problema no voo. Apesar de os passageiros estarem seguros, os australianos ficam bastante alarmados com este incidente. Eles precisam saber por que o piloto automático cortou a potência dos motores. E logo descobrem uma pista essencial. Nós percebemos que isso era devido ao problema com o radioaltímetro. Pouco antes da aterrissagem, o radioaltímetro registrava a altitude de menos 2,5 metros, assim como ocorreu no voo da Turkish Airlines 1951. Os investigadores percebem que, em altitudes elevadas, o radioaltímetro não afeta o piloto automático nem interfere no voo. Mas conforme a aeronave desce, o piloto automático passa a receber instruções do radioaltímetro do comandante. Como a leitura era de menos 2,5 metros, o sistema considerou que o avião estava tocando o solo. Quando o acelerador automático acha que o avião está perto do solo e perto de aterrissar, então esse acelerador recolhe o manete de potência para tirar a velocidade do avião. O acelerador automático foi para flare retard.
O flare retard é o modo de parada, a manobra final do avião antes de tocar o solo. A potência dos motores é cortada e o nariz da aeronave levanta, fazendo com que ela desça suavemente na pista de pouso. Apesar de o altímetro fornecer um dado errado, o voo Qantas 1020 ainda estava muito alto para o modo de parada. Como resultado, o avião começou a estolar. Felizmente, o comandante sabe o que fazer. Ele desliga o piloto automático e assume o controle da aeronave. O piloto do avião da Qantas fez a coisa certa. Ele estava segurando o manche com uma mão, estava com o manete de potência na outra mão. Ele instintivamente reagiu à situação e recuperou o avião antes que as coisas ficassem sem controle. Para os investigadores do acidente do voo Turkish Airlines 1951, ocorrido 2 meses antes, as revelações do incidente da Qantas têm pistas essenciais. A leitura de menos 2,5 metros do radioaltímetro teria afetado o piloto automático? Na verdade, poderia ter causado o acidente. Então, os investigadores montam um quebra-cabeça do que realmente aconteceu no voo 1951. Como a maioria dos acidentes, não houve uma só causa. O relatório final cita várias causas como motivo do acidente. Uma delas, é claro, foi o defeito no sistema do radioaltímetro do comandante. Outro tema mencionado pelo relatório foi a aproximação alta, que foi autorizada pela torre de controle. Todo acidente é um conjunto de várias pequenas falhas e de alguns erros, então acho que não podemos falar em sorte, azar ou falta de sorte. Primeiramente, logo depois da decolagem, o piloto percebe que seu radioaltímetro está com uma leitura errada de menos 2,5 metros. No momento em que o comandante identifica o problema, o avião está a 11.000 metros. O trem de pouso está recolhido. Nada indica que a aeronave possa cair e que àquela altitude o radioaltímetro terá algum efeito sobre o piloto automático. Os pilotos foram levados a uma falsa sensação de segurança. Eles foram meio que enganados pelo sistema. Somente quando o avião aproxima-se do solo é que a verdadeira ameaça de um radioaltímetro defeituoso começa a se revelar. Tudo começa quando os pilotos seguem o procedimento padrão da Turkish Airlines e escolhem pousar no piloto automático. Como esperado, o piloto automático começa a reduzir a velocidade da aeronave, preparando-se para a aterrissagem. Pouso liberado, obrigado. Tudo parece tão normal que os pilotos estão relaxados e iniciam o checklist pré-pouso. Ok. Durante a descida, eles não iniciaram o checklist pré-pouso antes dos 300 metros. É um erro. As checagens que antecedem o pouso devem ser concluídas muito antes. Por algum motivo, eles deixaram para depois. Como os pilotos estão distraídos com o checklist, ao contrário da tripulação do voo Qantas 1020, eles não percebem o que o piloto automático está fazendo. É neste ponto que a leitura de menos 2,5 metros do radioaltímetro ganha importância. Flaps em 40, ok. O piloto automático passa a calcular que o avião está tocando o solo. Altitude, ok. Luzes ligadas. Antes do pouso, na aproximação, estava tudo pronto para a aterrissagem. Freios acionados. Ok. E nesse momento o radioaltímetro disse: tudo bem, eu estou acima da pista de pouso. O piloto automático fez o avião entrar em modo de parada, o que corta a potência dos motores e levanta o nariz da aeronave. Esquerda, 60 metros. Os pilotos, ainda checando os parâmetros, simplesmente não percebem nada. 60 metros, ok, comandante. Afinal de contas, o avião está aterrissando e espera-se que sua velocidade seja reduzida. A tripulação não estava monitorando a velocidade durante a aproximação final.
E o avião entra em modo de parada vários minutos antes. Ele ainda está a vários metros de altura e a alguns quilômetros da pista de pouso. Curso ativo, comandante. E então... A cerca de 150 metros, o manche começou a vibrar. É um aviso violento e muito inoportuno. A vibração do manche chama a atenção de todos na hora. Não dá para ignorar esse tipo de aviso. Somente agora os pilotos percebem que a aeronave está prestes a estolar. O copiloto Murat Sezer empurra o manete para aumentar a velocidade. Ele está fazendo a coisa certa. Foi o que o comandante da Qantas fez para salvar seu avião, mas Sezer não desliga o piloto automático. O comandante Arissan segue as regras oficiais e assume o controle. Nesse momento, o comandante disse: eu assumo. Eu assumo. É quase um procedimento padrão, porque ele era o mais experiente. O copiloto tira a mão do manete. Neste curto período de tempo, o piloto automático retoma o controle. O manete foi recolhido. Os motores perdem potência. Nove pessoas morrem. Tudo porque a tripulação acreditou mais nos computadores do que nela mesma. Os pilotos confiaram tanto no sistema que não perceberam o que estava acontecendo. Na esteira deste acidente e do desastre da Burken Air, o excesso de confiança no piloto automático torna-se algo que os investigadores de acidentes levam muito a sério. Confiar em um sistema automático é um grande problema. Os pilotos são humanos. Humanos não monitoram sistemas automáticos como deviam. Por causa disso, precisamos dar aos pilotos as ferramentas necessárias para que eles possam monitorar esses sistemas automáticos. Precisa de todas as unidades no aeroporto Schiphol. Nas últimas 2 décadas, os aviões e os pilotos automáticos ficaram muito sofisticados. É uma maneira econômica de controlar um avião, além de ser um jeito muito eficiente de voar. Mas isso significa que os pilotos estão perdendo a prática no controle manual da aeronave e no voo por instrumentos. A automação salvou milhares de vidas a mais do que tomou. Mas desde esta onda de acidentes, os procedimentos na cabine de comando mudaram e os treinamentos foram atualizados para minimizar a probabilidade de que catástrofes como estas ocorram novamente. Várias companhias aéreas agora insistem que seus pilotos mantenham a mão no manete durante o pouso, mesmo usando o piloto automático. A Boeing está implantando avisos sonoros quando o avião está muito lento e recomenda que seus pilotos sejam treinados a lidar com um stall.